Bom dia, galera, tudo bom? Iago Rodrigues aqui, estamos aqui mais uma vez para falar de Brasília. Hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco complicado aqui para o canal, vou tentar trazer de uma forma bem simples para que todo mundo possa entender o ponto, possa entender o motivo de eu estar gravando. Eu ia trazer um vídeo sobre uma paisagem de Brasília, um dos pontos turísticos da cidade, só que vai levar um pouquinho mais de tempo. Acredito que essa semana deve sair. Mas hoje nós vamos falar sobre justiça em Brasília. Na verdade, vamos falar sobre a falta de justiça em Brasília. Então fica com a gente aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixar aquele joinha e ligar o sininho para não perder nenhuma atualização. Então vamos? Como eu falei na introdução do vídeo, nós estamos aqui hoje para falar de falta de justiça em Brasília. E, mais especificamente, para falar de uma decisão que aconteceu ontem, que foi a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson. Eu, particularmente, não conheço essa pessoa, sei apenas que ele faz críticas muito fortes em relação ao STF, e que a filha dele foi indicada para ser ministra no governo Temer, acabou não sendo indicada, tinha algum rolo, mas particularmente eu não tenho opinião sobre esse cidadão, não conheço, então vou fazer uma análise aqui da prisão dele completamente imparcial. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, em um inquérito, que é uma forma de se investigar, um inquérito que ele é sigiloso, é um inquérito secreto, que é uma investigação para poder apurar possíveis notícias falsas contra o Supremo Tribunal Federal, ele tem determinado a prisão de diversas pessoas que realizam críticas ao tribunal. E eu vou explicar para vocês o porquê que é um perigo pessoas serem presas a mando de uma instituição somente quando a instituição entende que essas pessoas falaram mal dela, por assim dizer, de forma bem simplificada. Ao longo de quase 2 anos agora, o Supremo Tribunal Federal entrou numa linha onde ele tem expandido a sua atuação e tem causado um certo atrito entre os 3 poderes. Lembrando que os 3 poderes brasileiros são o Poder Executivo, o Poder Legislativo e, por fim, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele é encabeçado, em última instância, pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Essas instituições, que são os 3 poderes, eles têm uma necessidade de serem harmônicas e independentes entre si, para que quando uma delas não estiver funcionando, tenha uma outra que possa vir e consertar o problema. Então, por exemplo, se nós temos um presidente que está envolvido com corrupção ou com algum tipo de crime, cabe ao Poder Legislativo frear esse problema na República. Da mesma forma como compete ao Poder Judiciário julgar os casos que são pertinentes para poder impedir corrupção ou determinadas formas de abuso. Isso seria o ideal como uma república funciona. Infelizmente no Brasil, pela cultura do privilégio, pelo patrimonialismo, não é o que acontece. E o Supremo Tribunal Federal, sem a participação dos outros poderes e a participação do Ministério Público, que é a instituição responsável por realizar as investigações, ela tem determinado, o STF ele tem determinado, prisões e investigações sem a participação do Ministério Público. Então, basicamente, o que acontece de forma bem simplificada? O STF ele inicia uma investigação para poder investigar supostas atitudes que ferem o princípio da democracia. E aí, o STF, como vítima, ele instaura a investigação, o STF ele investiga determinado fato, e o STF, por fim, ele julga determinado fato, sem a participação de nenhum outro poder ou sem nenhuma forma de controle por parte do resto da população brasileira. E por que isso é perigoso? Porque isso cria, no final das contas, um estado de exceção. Eu não vou fazer aqui qualquer tipo de... não vou dar qualquer tipo de opinião em relação às críticas que foram feitas, que o tribunal tem que ser fechado. Não é essa a minha opinião. Eu acredito que o STF, hoje em dia, nós tenhamos a pior composição da história do tribunal. Seja um tribunal puramente político, um tribunal de interesse, um tribunal... Eu já tive aula com boa parte dos ministros que lá estão e a maioria deles não segue aquilo que eles escrevem nos próprios livros que eles publicam. É uma corte que me dá vergonha de ser brasileiro, me dá vergonha de ser advogado e me deixa louco, porque eles não têm segurança jurídica nenhuma. Qual é o papel principal do STF? Basicamente, o STF ele funciona, em última análise, como o principal guardião da Constituição brasileira. A Constituição brasileira que diz que nós temos liberdade de expressão, direito de ir e vir, diversos direitos e deveres que são inerentes. Todos nós sabemos o que é a Constituição brasileira.
Quando tem um conflito de interpretações da Constituição, compete ao STF determinar qual é a interpretação correta. Então, o STF ele sempre tem a última palavra na democracia brasileira, que particularmente também é uma coisa que me incomoda bastante. Mas isso fica de assunto para outro vídeo. O problema que se tem é quando o STF, por si só, começa a intervir nos outros poderes e extrapolar a sua competência, gerando assim atritos e acabando com a harmonia do poder. Então, quando você tem essa corte, né, esse Supremo, que teoricamente eram para ser de brilhantes juristas e técnicos, você tem um tribunal que ele está mais interessado em participar da política no dia a dia do que de fato se limitar à sua atuação, você cria um estado de exceção no Brasil. Isso é muito perigoso, porque eu entendo que existe uma polarização em termos de ideologia do que acontece no Brasil, seja de esquerda ou de direita. Então, eu sou Roberto Jefferson, se não me engano, ele é uma pessoa de direita. Já que ele foi preso, então nós de esquerda estamos agora comemorando. Só que tem um problema maior que isso, é que isso abre um precedente para ser utilizado contra qualquer pessoa. Então, em uma situação onde eventualmente a composição da corte migre de ideologia e comece a prender pessoas do outro polo, isso vai ter um precedente que já aconteceu e nós não falamos nada. Isso é um problema para a República Brasileira. Isso é um problema extremamente grave e que tem que ser combatido. Eu lembro quando iniciou esse inquérito secreto, o presidente da República ele simplesmente se absteve. Ele não falou nada, ele estava de namorico com, como ele falou, com o Toffoli, né? Estava namorando o Toffoli, estava saindo com o Toffoli, ele procurou não problemizar em relação à expansão da atuação do STF. E agora, hoje ele está vendo que ele não deveria ter feito isso. Então, assim, o atual presidente da República ele teve a oportunidade de indicar 2 nomes novos para poder melhorar a composição da corte. Ele escolheu como primeiro lugar um ministro, que é o Cássio Nunes, que ninguém conhece, mas dizem que ele tem ligações fortes com o Gilmar Mendes. E ao que tudo indica, a segunda indicação, se for confirmada, vai ser o André Mendonça, que tem ligação com o Toffoli e também faz parte do sistema. Então, o presidente da República ele falhou nas indicações ao STF. E qual é o resultado? Nós temos hoje uma corte constitucional no Brasil, que entende diferente em quase todos os aspectos do que está escrito na própria Constituição. Eles moldam as normas e moldam os entendimentos para poder servir a seus próprios prazeres, servir as suas próprias ideologias e seus objetivos, e eles justificam isso como constitucional, mesmo que seja inconstitucional. Porque se cabe ao STF sempre o último papel no que é constitucional ou não é inconstitucional, eles nunca vão dizer que uma atitude deles mesmos é inconstitucional. E isso é um problema. Então eu convido vocês a refletirem um pouco que nós não deveremos comemorar qualquer prisão que seja decretada no STF, seja de esquerda, de direita, quando for um inquérito que o próprio tribunal tenha instaurado. Porque, eu não sei se vocês se lembram, mas na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, Gilmar Mendes ele era visto como um herói do povo brasileiro. Hoje Gilmar Mendes tem a política de soltar todo mundo, e nós ficamos indignados com isso. Então, o jogo político ele vai se alterar e a corte ela vai permanecer durante muito tempo. E compete a nós, como brasileiros, entender se nós queremos esse tipo de ativismo numa corte, nós queremos poder aceitar uma corte que pode decretar nossa prisão da forma como ela quiser e não tendo que justificar ninguém e não tendo ninguém a quem recorrer dessas prisões, ou se nós vamos levantar nossa voz e falar, não, STF, para, porque todo o poder ele emana do povo. Eu não estou defendendo aqui uma ruptura, eu não estou defendendo aqui um tipo de golpe, nem fazendo nenhuma ameaça ao Supremo Tribunal Federal, até porque se eu fizer isso eu vou ser preso, porque liberdade de expressão é um conceito que só funciona quando é utilizado em relação a eles. Se você falar mal de algum deles, eles te processam, mandam prender você. Agora, se você fala mal de algum adversário político deles, eles não entendem a liberdade de expressão da mesma forma. É a famosa questão no Brasil de 2 pesos, 2 medidas, que é uma questão cultural brasileira. Mas no final do dia nós temos que parar e perguntar: nós queremos um poder que possa ser vítima, investigar e julgar sem prestar contas a ninguém? E fica a pergunta, a quem o Supremo Tribunal Federal presta contas? Bom, boa noite e até a próxima.